Olha, NFL quase nunca é assunto aqui no meu canal. Normalmente comento Super Bowl, algumas previsões que eu acho que vão acontecer, e quase sempre é, porque eu não sou um grande especialista, eu entendo o básico do jogo, mas hoje acho que é um assunto que a gente deve comentar, tanto pelo contexto e por causa do Matt Ryan, que sai marcado negativamente de uma maneira que talvez a gente não esperava depois do que aconteceu no Super Bowl 51. Sai pior do que aquilo, mas o Indianapolis Colts hoje terminou o primeiro tempo contra o Minnesota Vikings ganhando de 33-0. Uma vitória que parece certa, né? Na maioria das vezes é uma vitória. Inclusive o recorde antes desse jogo para times com uma vantagem acima de 30 pontos, né? Isso aconteceu em 1.550 oportunidades. 1.548 vitórias, um empate. Me responda no canal qual é esse empate, porque eu gostaria de saber. E uma outra derrota, né? Então, assim, só uma vez na história um time tinha levado uma virada de mais de 30 pontos, foi 32. E o fato é que o Indianapolis Colts levou um empate, né? O jogo termina 36 no tempo normal. E na prorrogação eles têm até a posse para ganhar, não conseguem, né? Acabam ali não conseguindo vencer. E acaba que na posse que o Vikings tem no final do jogo, acaba ali conseguindo o field goal da vitória. Vitória do Minnesota Vikings por 39-36, a maior virada da história da NFL. E assim, se a gente for lembrar, um tempo atrás a gente teve o Super Bowl, a maior virada da história da pós-temporada, né? Em que o Atlanta Falcons estava 28-3, vencendo por 28-3. Chegou a ter oportunidade de ganhar quando estava na linha de 23, faltando 3 minutos, porém houve erros no ataque que acabaram tirando eles da zona de field goal, e aí acabou o jogo indo para a prorrogação 28-28, e o New England Patriots fez o touchdown da vitória. Então, o que tem de comum essas duas partidas, essas duas viradas inacreditáveis? Matt Ryan, ele era o quarterback do time que levou a virada, né? Assim, eu acho que, eu não sei qual contexto é pior. Eu acho que o Super Bowl é muito pior, né? Porque é a final, né? Mas eu acho que o Super Bowl era acreditável culparem ele, porque ele não jogou mal, entende? Ele teve 2 TDs, né? Mais 10 jardas por tentativa, é quase mais de um first down por tentativa. Ele fez 28-3 e ele colocou o time na linha de 23 jardas com um passe absurdo pro Julio Jones. Então, assim, ele colocou a vitória na mão. Aí, o coordenador ofensivo, que tem um histórico ruim em quartos em playoffs, que é o Kyle Shanahan, resolveu tentar passar mais a bola, teve sacks, teve faltas do ataque, empurraram o time mais para trás e tiraram ali o alcance. Era só correr com a bola. Eles tinham um bom running back, que é o Devonta Freeman, podia deixar o time bem ali na linha de 20 jardas, e mesmo que perdesse algumas jardas, eles tinham uma condição perfeita para chutar o field goal, abrir 31-20, na época era acho que é 20, né? O Patriots estava 8 pontos atrás, e basicamente era impossível os Patriots virarem um jogo, né? Com eles gastando tempo e assim, tendo que ir atrás de 2 posses. Então, aquela culpa está muito mais no Kyle Shanahan do que propriamente no Matt Ryan, até porque ele colocou o time na linha de 23. Então, assim, esse jogo, eu acho que pro Matt Ryan, em questão de contexto do jogo dele, né? A atuação dele não foi um problema. Hoje, eu não acho que foi um terrível problema, mas é uma coisa que parece, assim, como o cara, a história da NFL persegue ele, né? Porque ele não fez um grande jogo, né? Menos de 200 jardas, poucas jardas por tentativa. Não é uma boa temporada do Matt Ryan, né? Mas ele não foi interceptado, teve um passezinho para TD. Então, assim, fica aquele gosto, né? Tipo, o universo conspira para as coisas darem errado para ele, né? Até porque, se a gente for parar para pensar, o Matt Ryan, né, ele fez uma última temporada nos Falcons onde o cara era mal protegido, teve a pior linha ofensiva da NFL. Ele tinha um corpo de recebedores cujo melhor recebedor estava basicamente com problemas, assim, psicológicos e ainda foi banido, né, por causa de apostas ilegais, né? Então, assim, basicamente o melhor recebedor dele era um tight end calouro. E ele, ainda assim, quase teve 4 mil jardas, 20 passes para TD, né? E ainda foi muito sabotado pelo Arthur Smith, que treinou muito mal a equipe no final, né? E assim, o time teve lá 7 vitórias, 10 derrotas, foi uma campanha ruim, né? Mas ainda parecia que ele tinha gasolina no tanque, né? E a questão é, quando o Falcons tenta trocar pelo Deshaun Watson, ficava muito nítido que não havia mais clima para ele ficar. E parece que hoje era melhor ele ficar lá, porque todo mundo pensava, ele vai para o Indianapolis Colts, um time que tem o melhor running back da liga, pelo menos em termos de ficar saudável, Jonathan Taylor, e assim, é um time que tem uma grande linha ofensiva, pelo menos tinha. Tudo para indicava, vai ser uma temporada maravilhosa para Matt Ryan. Não foi. E óbvio, tem responsabilidade dele, porque ele não está jogando bem, ele não está com um braço forte, entende? Ele era um dos melhores cornerbacks em profundidade da NFL e hoje não é mais, né? E assim, o cara, ele tá sofrendo muito com uma linha ofensiva ruim e um corpo de recebedores que é muito fraco, né? Mas a questão é, hoje ele não foi capaz de levar o time àquela questão a linha de field goal na prorrogação. A gente para e pensa, né? 33-0, né? Não dá para culpar só o quarterback por isso, né?
vai culpar o cara porque ele estava da defesa, defendendo todo esse ataque dos Vikings, né? Ou um time zera um ataque no momento e toma 36 pontos no segundo tempo. Uma coisa que fica assim, poxa, né? Que coisa, né? Como o universo conspira contra o cara. As maiores viradas que o cara sofre da história estão na conta dele, né? Tipo assim, ele é o cara que sofreu uma virada em pós-temporada e temporada regular. E ele é o maior derrotado dessa noite, porque vamos ser sinceros, o Colts tem um vexame. É uma marca que vai ficar para sempre pro Colts, mas a derrota é boa pro futuro do Colts, no sentido deles terem a melhor vaga no draft. Porque no draft, né, eles vão, que é o processo em que você escolhe jogadores das universidades. Quanto pior sua campanha, melhor sua posição. Eles não vão ter uma campanha pior que o Houston Texas, que é imune assim, a vitórias, né? A questão é, o Houston Texas ainda vai pegar o Bryce Young, mas eles podem tentar uma troca, tudo isso, a gente nunca sabe, né? Mas eles estão, acho que quase na segunda posição. Eles estão batalhando para ter a segunda escolha geral. E não me surpreenderia deles tirarem o Ryan para colocar o Sam Eckler e literalmente fazer o tanque proposital. Porque o Ryan ainda talvez consiga algumas vitórias, até porque as 4 vitórias de Anápolis até agora, são 4 vitórias, 9 derrotas e um empate, foram viradas de último quarto que o Ryan conseguiu. Então, assim, pode ser que a gente nem veja ele mais como titular nessa temporada. E, assim, é aquela história, né? Para os Colts, como eu disse, uma vaga melhor no draft, né? E para o Ryan, é mais uma coisa que vai ficar no currículo dele. A gente está falando de um quarterback que está entre os 10 maiores passadores da história. A gente está falando de um quarterback que está entre os 10 jogadores com mais passes para touchdown de todos os tempos. A gente está falando de um quarterback que está quase no top 5 de mais passes completos na história. Um cara que está no top 5 de viradas e também de drives decisivos em último quarto. Ele virou o jogo, mas também conseguiu drives que o jogo estava empatado, ele desempatava, entende? É essa história que a gente tá falando, né? O cara que tem se a gente lembrar o ano de MVP dele, foi MVP, vamos lembrar disso, né? Somando pós-temporada, o maior rating da história, somando pós-temporada e temporada, né? Um rating acima de 120, com uma coisa insana, né? Ele tava conseguindo quase um first down por jogada, como eu disse, é uma coisa muito difícil de ver na NFL. E não é só sistema. Muita gente vai, é porque é o Kyle Shanahan. Mas olha o Garoppolo com o Kyle Shanahan. Olha quantos quarterbacks com o Kyle Shanahan. Ninguém foi melhor que o Ryan nesse sistema, né? E sistema bom, recebedores bons, todo grande quarterback tem, né? E quando não tem, a gente tá vendo ali o que tá acontecendo com o Aaron Rodgers, né? Olha o Mahomes. Acha que ele tem pouca companhia? Ele tem o Travis Kelce, ele tem bons jogadores ao redor dele, tem uma ótima linha ofensiva. Então, assim, é um jogo de equipe, é um jogo coletivo, né? E assim, é um cara que tem toda essa história. Pô, o cara, ele conseguiu tanta coisa pro Atlanta Falcons no sentido de ter liderado grandes campanhas. Ele liderou a melhor campanha da NFL em 2012. E até nesse ano a gente vê isso, né? Tipo, ele tava 28-7 pros Falcons contra o 49ers. Aí ele machuca o braço no último quarto e os 49ers tava 24-7. Ficou 28-24 o jogo, né? E ele machuca o braço no último quarto e os 49ers viram o jogo. Então, assim, é uma coisa que chama atenção, né? Tudo conspira pra dar errado com o Matt Ryan. E talvez um dos quarterbacks mais prolíficos da história da NFL só vai ser lembrado por vexames que seus times protagonizaram. Mas que hoje eu acho que ele tem também sua parcela de culpa, né? Não dá pra jogar toda a culpa no cara, né? Uma pena que um quarterback assim que tem um espírito gigantesco de equipe, né? Foi um cara que assim, poxa, nunca causou polêmicas, foi sempre um cara que todo mundo elogia na carreira. Acabe assim, né? Tipo, o cara vai ser marcado só por isso, né? Um dos quarterbacks tem tantas histórias para contar, tantas atuações incríveis, né? Teve uma rivalidade tão sensacional com o Drew Brees, né? Ele podia ser lembrado por muita coisa, mas no final das contas o cara vai ser marcado por ser um cara que levou mal virado em pós-temporada e temporada regular. É uma história muito triste, até porque eu adoro o Matt Ryan, ele me fez torcer para o Atlanta Falcons, ver ele jogando foi um privilégio durante bastante tempo, foi uma das poucas coisas que eu me orgulhava na franquia, foram partidas incríveis que ele fez, né? Foram viradas maravilhosas. Teve esse momento ruim, assim, mesmo quando o time tava mal, o cara não dava um motivo para dar alegria vendo futebol americano. E ver o cara numa situação dessa é muito triste. Eu esperava que ele fosse muito bem nessa temporada, mas, como eu disse, parece tudo conspirar contra ele na NFL. Então, gente, por esse vídeo é isso. Tudo nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.